Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das correspondências mais fascinantes e, olha, mais turbulentas da antiguidade. A primeira carta do apóstolo Paulo à Igreja de Corinto. Um mergulho em tanto. Sim, nós temos aqui um conjunto de fontes, principalmente introduções de diferentes bíblias de estudo, alguns comentários históricos, e a nossa missão é bem clara: entender o porquê por trás desta carta. Exato. O que estava acontecendo naquela cidade vibrante e caótica que era Corinto para provocar uma resposta tão enérgica, tão detalhada e às vezes tão dura? Exato. E essa é a chave de tudo, né? Isso não é tipo uma dissertação teológica abstrata enviada para o vácuo. Não. É uma carta pastoral de emergência. Ela nasceu de problemas muito reais, muito humanos, e foi direcionada a uma comunidade específica. Uma comunidade que lutava para viver a fé num dos ambientes mais desafiadores de todo o Império Romano. Certo, então vamos começar por aí, pelo cenário. Para entender a carta, a gente precisa entender a cidade. E um dos comentários que eu tenho aqui descreve Corinto não apenas como uma cidade, mas como um fenômeno cultural. O que isso quer dizer? Olha, quer dizer que Corinto não era um lugar qualquer. De jeito nenhum. Uhum. Era uma das maiores cidades, mais ricas e, assim, pelos padrões da época, uma das mais moralmente flexíveis do mundo romano. Flexíveis, gostei do termo. É. E a localização dela era o seu superpoder e a sua maldição, tudo ao mesmo tempo. Ela ficava num istmo, sabe? Aquela faixa de terra estreita. A ponte que ligava o Peloponeso ao resto da Grécia. Exatamente. Isso dava a ela dois portos, um virado para a Itália, para o oeste, e o outro para a Ásia Menor, para o leste. Ou seja, todo o comércio entre leste e oeste do Império passava por ali. Era parada obrigatória. Era a parada obrigatória, um centro comercial vital, um caldeirão de culturas, de línguas, religiões, filosofias. Uma das nossas fontes descreve a cidade como um lugar que buscava proporcionar prazeres internacionais. Que é uma forma bem diplomática de falar. Uma forma muito diplomática de dizer que era um centro de entretenimento e vício. A reputação era tão forte que os gregos até criaram um verbo, korintizomai. Sério? Sim, que significava literalmente agir como um coríntio, ou seja, praticar imoralidade e devassidão. Uau! E as ilustrações que a gente tem nas fontes ajudam a visualizar isso. Vemos uma cidade romana super planejada, um fórum gigantesco, basílicas, lojas, templos. Templos a Apolo, a outros deuses e, claro, dominando toda a paisagem, aquela montanha imponente. A Acrocorinto. A Acrocorinto, com seus 575 metros de altura. E lá no topo ficava o antigo templo de Afrodite, a deusa do amor. Um lugar que em tempos passados era famoso pela prostituição ritual. Nossa! E mesmo que essa prática talvez já não existisse na época de Paulo, o simbolismo continuava ali, muito forte. Era uma cidade movida pelo comércio, pelo orgulho cívico, pelo entretenimento e por uma cultura que valorizava a sabedoria, a retórica, o status social acima de tudo. É nesse cenário que uma pequena comunidade cristã tenta nascer e sobreviver. E como essa comunidade começou? Quem teve a coragem de plantar uma igreja num solo desses? O próprio Paulo. Foi durante a segunda viagem missionária dele, ali por volta dos anos 50, 52 depois de Cristo. E tem um detalhe crucial que um dos comentários aponta. Qual? Ele chega a Corinto vindo de Atenas. Em Atenas, ele teve aquele debate famoso com os filósofos no Areópago, sabe? Tentando usar a lógica, a filosofia grega para apresentar a mensagem dele. E o resultado não foi dos melhores. Foi morno, para ser generoso. Então parece que ele muda de estratégia. Ele chega em Corinto decidido a abandonar os floreios da sabedoria humana, que os gregos tanto amavam. Certo. A resolução dele era focar em uma única coisa: Jesus Cristo e este crucificado. Uma mensagem que, para a mentalidade grega obcecada por sabedoria e poder, parecia uma completa loucura. Uma fraqueza. E 18 meses é muito tempo para um missionário itinerante naquela época. As fontes indicam que foi uma das estadias mais longas dele. Por que ele investiu tanto tempo justo em Corinto, uma cidade
tão complicada? É uma ótima pergunta. Provavelmente pela importância estratégica. Se o cristianismo conseguisse fincar raízes ali, em Corinto, que era um centro neurálgico do império. A mensagem se espalharia muito mais rápido. Exato, para o leste e para o oeste. E ele não estava sozinho. Contou com o apoio de Áquila e Priscila, um casal influente. Eles estabeleceram uma congregação que cresceu muito, atraindo tanto judeus quanto, principalmente, gentios da cidade. Entendi. Depois de 1 ano e meio investindo, ensinando, estabelecendo as bases, Paulo tinha todo o direito de esperar que, alguns anos depois, a igreja tivesse atingido uma certa maturidade, né? Espera um pouco. Paulo passa 1 ano e meio construindo essa comunidade e poucos anos depois, ali por volta de 55 DC, enquanto está em Éfeso, o que chega até ele é basicamente um relatório de desastre total. É isso. O que deu tão errado tão rápido? Exatamente essa questão que impulsiona a carta. E o fascinante, que várias fontes ressaltam, é que Paulo não vê isso como uma lista de problemas isolados. Ele enxerga um único vírus por trás de todos esses sintomas. Que seria? A cultura de Corinto não ficou do lado de fora da igreja. Ela entrou e começou a infectar tudo por dentro. Aquela arrogância, o amor pela sabedoria humana, a competitividade, o foco no status. Tudo isso estava destruindo a comunidade. Então, ele recebe notícias. Como essa informação chega até ele? Por 2 canais diferentes, que acabam organizando a estrutura da carta. O primeiro é um relato oral, vindo de pessoas da casa de Chloe. Chloe. Uma mulher de negócios, ao que tudo indica, bem proeminente na comunidade. E eles trazem notícias alarmantes, de primeira mão. Ok. Vamos ao primeiro problema que as fontes apontam. Partidarismo. Me parece estranho. Por que se dividirem em torno de líderes que supostamente pregavam a mesma mensagem? Porque eles estavam tratando a fé como uma filosofia. Um dos comentários faz uma analogia excelente. A gente não pode subestimar o que isso significava na cultura greco-romana. As pessoas se alinhavam com escolas filosóficas, com seus mestres preferidos. Ah, entendi. O que estava acontecendo em Corinto é que eles estavam tratando os líderes cristãos como se fossem chefes de escolas rivais, tipo Platão versus Aristóteles. Mas nesse caso era Paulo versus Apolo, que foi um pregador muito eloquente que veio depois dele. Então eles diziam, eu sou do time do Paulo, eu sou do time do Apolo. Exatamente. Transformando a fé numa competição de popularidade, de retórica. Quase como torcidas de futebol, então. Meu líder é mais inteligente que o seu. Essa analogia. E por trás disso, um orgulho imenso. Era a mentalidade de Corinto em ação. Mas não para por aí. Tinha mais? Tinha. O relatório de Chloé também mencionava um caso chocante de incesto. Um homem vivendo com a esposa do próprio pai. E a igreja não só estava tolerando, mas parecia estar orgulhosa de sua mente aberta. Que coisa! E para completar, os membros estavam processando uns aos outros em tribunais pagãos, levando as disputas internas para um espetáculo público. É uma lista devastadora. Orgulho, divisão, imoralidade e brigas públicas. E esse foi só o primeiro canal de informação. Qual foi o segundo? O segundo canal foi uma carta da própria igreja de Corinto. Mas não era uma carta do tipo, está tudo bem por aqui. Era, essencialmente, uma lista de perguntas. Ah! Uma pauta de questões que revelava a profunda confusão deles sobre como viver a fé na prática. Entendi. Então, a primeira metade da carta de Paulo é reativa, ele está apagando os incêndios dos quais ouviu falar. Mas ele também recebeu essa lista de dúvidas deles. Como ele lida com as perguntas que eles mesmos fizeram? Ele responde a elas sistematicamente. E essas perguntas cobriam uma gama enorme de assuntos. Eles queriam orientação sobre casamento, divórcio, celibato. Coisas do dia a dia. Muito práticas. Tinha uma dúvida muito local. Era permitido comer carne que tinha sido sacrificada a ídolos nos templos pagãos. Numa cidade como Corinto, onde a vida social girava em torno de festas em templos, isso era uma questão diária. Imagino que sim. E as dúvidas não paravam aí, certo? De forma alguma. Eles tinham perguntas sobre como se comportar nos cultos públicos, sobre o papel das mulheres, e uma questão que estava causando um caos enorme:
o uso dos dons espirituais. Ah, essa parte é famosa. Sim, parece que alguns dons, como falar em línguas, estavam sendo usados como símbolo de status espiritual, gerando desordem e mais competição. E, por fim, queriam instruções sobre uma coleta financeira que Paulo estava organizando para os cristãos pobres em Jerusalém. Certo. Então, como Paulo organiza a resposta para essa avalanche de problemas e perguntas? Ele simplesmente segue a lista? De uma forma muito inteligente, sim. A estrutura da carta, e as nossas fontes confirmam isso, reflete diretamente essas duas fontes de informação. Os capítulos de 1 a 6 são a resposta de Paulo aos relatos orais da casa de Cloé. Ali ele confronta diretamente as divisões, a arrogância, o caso de incesto, os processos judiciais. E a segunda parte da carta? A segunda parte, que vai mais ou menos do capítulo 7 ao 16, responde ponto por ponto as perguntas da carta deles. E um dos comentários aponta uma característica literária fascinante aqui. Qual? Paulo parece usar repetidamente a expressão grega peride, que pode ser traduzida como quanto a ou no tocante a, para introduzir cada novo tópico. É como se ele estivesse com a carta deles na mão. Exato. Como se ele dissesse, ok, vamos lá. Primeiro, quanto ao que vocês escreveram sobre casamento. Depois, agora no tocante à carne sacrificada aos ídolos. E assim por diante. É como se ele estivesse seguindo uma pauta de reunião, mas uma pauta bem complicada, cheia de armadilhas emocionais e teológicas. Exatamente. Mas o que é genial aqui é que Paulo não trata só os sintomas. Por trás de cada problema específico, ele diagnostica a mesma doença espiritual, a arrogância de Coríntio e a falta de amor, que é a essência do Evangelho. Certo. Quando ele fala sobre a carne sacrificada aos ídolos, o problema real não é a carne, mas a arrogância dos fortes que não se importam em ferir a consciência dos fracos. Sobre os dons espirituais. A mesma coisa. O problema não são os dons, mas o orgulho de quem os exibe sem amor pelo bem da comunidade. E é aí que entra aquele famoso capítulo 13, o capítulo do amor. Ele não surge do nada, então. De forma alguma, ele está posicionado estrategicamente bem no meio da discussão sobre os dons. Paulo basicamente aperta o botão de pausa na discussão e diz: olha, vocês podem ter os dons mais espetaculares, mas sem amor, isso é só barulho. É inútil. Ele redefine o que é ser espiritual. Ele redefine. Ser espiritual não é ter dons impressionantes, mas demonstrar amor sacrificial. E para confrontar essa mentalidade, ele usa de tudo. Ironia, sarcasmo, perguntas retóricas. É uma carta apaixonada, não um manual de regras. E o resultado de tudo isso é que, ao abordar problemas tão práticos e locais de uma igreja do primeiro século, ele acaba construindo um ensino teológico que atravessa milênios. Precisamente. Por causa das divisões, ele desenvolve uma teologia profunda sobre a cruz ser a verdadeira sabedoria de Deus. Por causa da imoralidade, ele ensina sobre o corpo ser o templo do Espírito Santo. Por causa da desordem nos cultos, ele define a igreja como o corpo de Cristo, onde cada membro é vital. E por causa de algumas dúvidas deles, ele escreve no capítulo 15 um dos textos mais importantes sobre a doutrina da ressurreição em toda a Bíblia. Problemas práticos levaram a um ensino teológico profundo e duradouro. Exatamente. Fica muito claro, então, que 1 Coríntios não é um tratado teórico escrito de uma torre de marfim, é uma carta pastoral, visceral, escrita no calor do momento para uma comunidade real, com problemas reais, numa cidade real e muito, muito complexa. E se a gente conecta isso ao quadro geral, percebemos como as lutas daquela igreja em Corinto ecoam até hoje, né? A tensão de viver uma fé distinta dentro de uma cultura pluralista que muitas vezes tem valores opostos. Totalmente. A dificuldade de lidar com divisões e partidarismo dentro da própria comunidade. A busca pelo equilíbrio entre a liberdade pessoal e a responsabilidade com o outro. São questões atemporais. É a luta para não deixar que a cultura do mundo defina a cultura da igreja. Exatamente. É a pergunta sobre o que realmente nos une e o que realmente importa. E isso nos leva a uma última reflexão. Sim. Nossas fontes mencionam um detalhe intrigante. A carta que a gente chama de Primeira aos Coríntios não foi de fato a primeira que Paulo escreveu para eles. Como assim? Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, ele mesmo menciona uma carta anterior
que, infelizmente, se perdeu na história. Uma carta perdida. Sim. E isso nos deixa com um pensamento final, uma pergunta para a gente refletir. Qual seria? O que teria sido tão importante ou talvez tão gravemente mal compreendido naquela carta perdida que exigiu que Paulo escrevesse esta que temos hoje? Uma das cartas mais detalhadas, contundentes e teologicamente ricas de todo o Novo Testamento. O que será que a primeira tentativa de correção não conseguiu resolver, forçando a ser tão direto e fundamental em sua segunda tentativa?